Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres preciosas, mulheres enraizadas. Mais um dia na presença do Senhor, quinta-feira. Glória a Deus por você estar aqui nessa manhã, contemplando a presença, louvando ao Senhor, dando honra a Ele, agradecendo a Ele por mais um dia, mais um privilégio, né? De estarmos aqui, de termos a oportunidade de separar um tempo. Quantas pessoas adorariam ter essa oportunidade, mas já estão no dia a dia correndo de um lado para o outro, né? Trabalhando, enfrentando ônibus às vezes, já saindo com os filhos, segura filho de um canto, segura filho do outro, já está a caminho da escola. E glória a Deus por você ter esse privilégio de parar um tempo com qualidade, de sentar à mesa, de ouvir uma boa palavra, de estar reunida ao lado de mulheres também que estão com sede da presença de Deus, e isso não tem preço, isso é valioso demais, porque eu me recordo muitas vezes de estar no trânsito, praticamente uma hora dessa, indo para o trabalho. E eu me lembro, às vezes, de ônibus lotado, eu falava assim, Deus, eu lembro até no período que eu fazia teologia, eu falava, ai, Senhor, eu quero tanto ter um tempo precioso de sentar à mesa, de buscar mais o Senhor, de dedicar a minha vida em te servir, em me aprofundar mais na tua presença. E alguns anos se passaram e eis-me aqui. Aqui estou, né? Porque nossa oração, ela sempre será respondida. E que maravilha é ter tempo precioso para se dedicar em crescer no conhecimento de quem Deus é. E quanto mais você conhece quem Deus é, mas você descobre quem você é, porque você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Você é da mesma natureza de Deus. Você é filha amada de Deus. Olha aí, viu? Luana falando que já está no ônibus e vai acompanhar exatamente o que a gente acabou de falar, né? Muita gente na correria, cheia da sede de Deus, cheia da vontade de conhecer mais a Deus, e não importa o local, importa o teu coração, importa que você está aproveitando o tempo. Luana, seja cheia da presença de Deus aonde você estiver, meu amor. Isso demonstra o quão sedenta você está, quão sedenta você está. Vamos orar? E é assim, ó, quanto mais sede, mais Deus derrama, tá? Deus reage à nossa atitude. Deus está pronto para reagir. Deus está pronto para derramar, mas Ele só derrama à medida que nós estamos pedindo. Ele derrama. É assim, ó, o milagre é uma reação do céu a uma ação da terra. O milagre é uma reação do céu a uma ação da terra. Se você nada faz por um milagre, o milagre não chega à tua casa, não chega à tua tenda. Então você precisa se mover, porque durante todo o evangelho você vê Jesus realizando milagres, mas nenhuma situação, a passividade. Não há passividade naqueles que receberam milagres. Eles estão em ação, eles estão gritando. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começa a gritar. Ou a mulher de sangue, ela passa por toda a multidão e toca nas vestes de Jesus. Então há sempre uma ação de alguém. E aí os céus reagem e o milagre acontece. Então, quando você estiver em conexão, quando você estiver entrando num momento de estar sendo confrontado, de estar recebendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Então, reaja ao próprio Deus. Entra em sintonia com o próprio Deus na sua vida. Não seja uma pessoa passiva, mas seja uma pessoa ativa. Dê glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Não seja passivo, seja uma pessoa ativa que move os céus, que move os céus, tá? Vamos orar, consagrar esse tempo ao Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça em honra. Não se acostume com a presença de Deus, não se acostume com esse tempo precioso de levantar às 6 da manhã, de ligar aqui o celular. Não ache isso normal. Contemple
Crie expectativas no seu coração a respeito daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus tem feito em nosso meio. Aquilo que Deus tem feito no seu coração, contemple as maravilhas, porque Deus pode fazer sempre infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Gere expectativas no seu coração, consagre esse tempo, esse momento precioso na presença de Deus. Coloque os teus pensamentos cativos ao trono de Deus, coloque os teus sentimentos cativos ao coração de Deus, diante do trono de Deus, para que o Espírito Santo tenha liberdade de se mover através de você, no meio de nós, e a partir desse encontro, você possa sair transformada. Que ao longo desse dia o Espírito Santo encontre lugar para te direcionar a um novo pensar, a um novo agir, a um novo sentir, e que você seja verdadeiramente transformada, porque a palavra tem poder para transformar. Então, não se acostume à palavra de Deus. Seja uma pessoa que vai sair daqui tocada, tocada pelo Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo para que você seja impactada, para que você, transformada, possa transformar outras mulheres, para que você, transformada, possa transformar a sua casa. O Senhor quer utilizar, o Senhor quer usar você na medida que Ele tem derramado, na medida que Ele tem te transformado. Então, seja um instrumento vivo a partir desse encontro, sendo influenciada e influenciando outras mulheres. Em nome de Jesus, que a sua casa viva o novo de Deus, que a sua vida seja transformada. Vai com Deus. Que a sua vida seja transformada pela palavra que será liberada nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá fazer a leitura, dia 20. Repetir para você o milagre. O milagre é uma reação do céu a uma ação da terra. O milagre é uma reação do céu a uma ação da terra. Então, é necessário que a gente se mova, é necessário que a gente faça algo. Não porque é preciso fazer, mas é preciso se posicionar, tá? Porque o favor de Deus é imerecido. Mas se você não está posicionada no lugar certo, você não acessa o milagre, porque tudo já está disponível. Tudo já está disponível. Mas se você não estiver posicionada através de uma ação, você não acessa o milagre. Porque não é pelo que fazemos, mas é pelo que Cristo já fez. Tudo já está feito. Nós apenas precisamos estar no lugar certo, bem posicionada, na posição de receber o milagre. Tá certo? Vamos lá, Eclesiastes 7:2, o versículo de hoje, capítulo dia 20. O tema é agitação. Eclesiastes 7:2 diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Você deve ter notado que 3 das árvores das quais examinamos nos dias anteriores recusaram a agitação e a mudança brusca em seu propósito. A oliveira disse que não deixaria de produzir o seu óleo para se tornar uma árvore agitada pelo vento. Juízes 9:9. E a resposta das outras não foi muito diferente. Hoje, no entanto, estamos inseridas em uma cultura de agitação. Estamos inseridas em uma cultura de agitação, com muitas distrações. Você está fazendo parte dessa cultura? Nós estamos inseridas nela. Cultura de agitação, com muitas distrações. Marca isso no seu livro. Somos sacudidas pelos ventos da modernidade
E assim deixamos de focar no que realmente importa. Olha isso. Eu ouvi isso achei interessante e muito forte, muito profundo, que nós realmente, assim, ó, nós somos sacudidas pelos ventos da modernidade. E assim deixamos de focar no que realmente importa. E tem um autor, eu vou depois verificar, que diz o seguinte, eu acho que é o do livro Esperando o Avivamento, é sobre o avivamento da igreja. Ele diz o seguinte, que a igreja moderna, ela tem feito grandes coisas, mas a igreja moderna está tão focada em fazer muitas coisas, que se o Espírito Santo não se fizer presente, ela continua fazendo essas muitas coisas. Porém, na a igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos, a igreja que buscava o Espírito Santo, a igreja que vivia Atos 2 o tempo inteiro, se o Espírito Santo não estivesse presente, ela morreria. Então, a modernidade não está deixando a igreja buscar aquilo que realmente importa. Ser cheia do Espírito Santo. Focada em muitas coisas, que Deus, às vezes, nem está ali. A presença do Espírito Santo. É o fazer, o fazer, o fazer. As coisas muito belas, as coisas muito modernas, os grandes eventos. Mas o Espírito Santo não está. E aqui acontece a mesma coisa. Somos sacudidas pelo vento da modernidade e deixamos de focar no que realmente importa. O agito pode chegar até mesmo a nos desviar do verdadeiro movimento de Deus. Por essa razão, tantas pessoas estão ansiosas para encontrar tranquilidade, paz e mansidão. Muito agito, muito evento, muito movimento. A Bíblia registra movimentações estratégicas dos apóstolos e do povo de Deus em geral, mas também comenta acerca de uma agitação caracterizada pela confusão e desorganização. Os movimentos da igreja estavam de acordo com o propósito divino, porém o agito humano era algo que poderia perturbar esse propósito. No livro de Atos, lemos: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Foi impedido por quem? Pelo Espírito Santo. E eu lembro de uma frase: nem tudo que é de Deus para você. Nem tudo que é de Deus para você. Repete isso, assim. Nem tudo que é de Deus para mim. Você precisa ter intimidade com Deus para entender o que é de Deus para você. Nem tudo que é de Deus para mim. Porque senão eu apenas entro em movimento. E a gente precisa aprender a ter discernimento para entender as fases, as estações que Deus está me chamando. Porque senão eu vou entrar no fluxo do movimento, se eu ainda nem me enraizei, se eu ainda nem enchi o meu copo, se eu nem ainda estou cheio do vinho novo, para poder viver algo novo. Apesar de seu objetivo de pregar o evangelho, os apóstolos estavam sensíveis ao direcionamento do Espírito Santo e entenderam que ainda não deveriam realizar aquela tarefa na Ásia. Ou seja, nós fomos chamados para levar o evangelho, né? Nós somos, nós somos ministros das boas novas. A gente foi convocado a essa missão, levar o evangelho. Mas a gente tem que ter discernimento de espírito para saber o tempo certo de começar um movimento.
Se é esse o movimento que Deus quer, senão você vai ficar sufocado. Senão você vai tentar fazer na força do seu próprio braço. Isso vai ficar pesado. Mas quando é o Espírito Santo deixa fluir. Quando Deus chama, ele garante, tá? Então, os apóstolos estavam sensíveis ao direcionamento do Espírito Santo e entenderam que ainda não deveriam realizar aquela tarefa na Ásia. Seguindo este exemplo, precisamos nos atentar para não confundir estas duas coisas: agitação versus movimento, cumprimento do propósito versus agito. Lembro-me de uma época em que houve muita agitação no meu ministério. Ele cresceu muito e os ventos começaram a sacudi-lo. A Bíblia, porém, adverte sobre não sermos como folhas levadas de um lado a outro pelo vento, sem direção. Efésios 4,14. Então, conversei com a minha família e decidimos abandonar o alvoroço, voltar à tranquilidade e reconduzir o meu chamado. Posicionei-me como uma daquelas árvores e disse: não vou deixar de produzir o meu óleo para me tornar uma árvore balançada pelos vendavais. Não serei alguém que, embora compareça a todos os eventos, conferências e cultos, está distante de casa e perde o que tem mais precioso. O que tem de mais precioso. O versículo de hoje revela que o ambiente de luto, em oposição ao de festa, tem o poder de ensino incomum, porque nos permite adquirir sabedoria ao ouvirmos a Deus em meio ao sofrimento. O Pai Celestial autoriza o luto em nossa vida, e nessas ocasiões temos dois caminhos a seguir: encará-lo como uma nova oportunidade de escutar ao Senhor, refletirmos e examinarmos nossa própria vida, ou sucumbirmos diante da dor. Perdi não apenas minha sogra querida, mas minha confidente e amiga, durante a pandemia do Covid-19. Foi ali, no luto, que traz a dor nua e crua, que repensei minha caminhada. Quantos cafés com ela eu recusei, pois minha agenda estava lotada e agitada demais. Desperdicei momentos únicos que jamais voltarão. Mas tudo isso construiu em mim uma mulher que recusa a agitação para não perder a vida que Deus desenhou. Com isso, aprendi que é melhor a casa em luto do que a casa em festa. No ambiente festivo, a agitação nos impede de pensar, raciocinar e ponderar. Marca isso. A agitação nos impede de pensar, raciocinar e ponderar. As palavras mais duras de maldição, em grande parte, são proferidas em ambientes de agito. Já na casa onde há luto, somos impelidas a meditar no destino de todos e nos depararmos com a fragilidade da vida humana. E, justamente por esse motivo, estamos mais próximos de cogitar o ajuste de rota em nossa própria vida. Se necessário, evitando que o frenesi nos roube o que Deus nos entregou. Mulher, não se esqueça de que o agito e a correria não são sinônimos de uma vida produtiva ou recheada de propósito. A minha oração é para que você permita que o movimento divino oriente a sua vida e a aperfeiçoe logo das rajadas de vento, longe das rajadas de vento, perdão. A minha oração é para que você permita que o movimento divino oriente a sua vida e a aperfeiçoe longe das rajadas de vento. Você irá resistir. Jardim fechado. Quarto secreto. É onde Deus deseja encontrar você. Lembra? Não é na multidão.
que você vai crescer, que você vai aprofundar. É no seu lugar secreto com Deus, declarando quem Ele é, conhecendo quem Ele é, vivendo na intimidade com Ele, porque é na intimidade que nós aprendemos a confiar naquilo que Deus tem para nós. É na intimidade que nós forjamos o nosso caráter para que a gente viva a partir de princípios para viver as promessas. Não queira viver mais as promessas de Deus. Deseje ardentemente cumprir e viver debaixo de princípios. Porque quem vive por princípio recebe as promessas. Mas quem quebra princípio, o princípio quebra a pessoa. Quem quebra princípio é quebrado pela vida, é quebrado por ele. Mas que o seu desejo, que você deseja viver ardentemente a vida que Deus tem separado para você. Mas seja também uma pessoa que não tolere as coisas, que os movimentos, a modernidade, aquilo que te afasta da presença de Deus, seja um intolerante, seja um apaixonado pela palavra de Deus. Não porque ele contém a verdade, mas porque a palavra de Deus é a verdade. Não porque a Bíblia tem, sabe? Aquela mentalidade que a Bíblia tem Deus. Não, a Bíblia é o próprio Deus. A palavra é o próprio Deus. A palavra é a verdade. Se a palavra é a verdade, eu não estou vivendo essa verdade, existe alguma coisa que não está fluindo, eu não estou bem posicionada, porque a minha posição libera o favor de Deus, porque Deus já fez, então eu preciso acessar. Eu preciso ser intolerante com aquilo que está me levando para longe de Deus, para aquilo que não está fazendo com que eu viva a verdade. Eu preciso me tornar uma pessoa intolerante àquilo que a modernidade está fazendo, que é me afastar, que não é viver a profundidade. Às vezes eu falo, meu Deus, eu quero viver aí, gente, Deus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. A promessa de Deus, aquilo que os apóstolos viveram, é para agora. Então eu preciso ser um caçador de Deus. A gente tem esse livro, leia esse livro, Caçadores de Deus. Eu falo que esse livro é maravilhoso. Caçadores de Deus. Eu falo, Deus, a minha, meu entendimento sobre buscar a Deus mudou muito quando eu li esse livro. Se eu não me engano, tem um e tem um dois. Eu li um. E o um já me transformou, a minha maneira de buscar a Deus. Nós temos que ser caçadores de Deus, caçadores da presença de Deus, porque é a presença de Deus que nos transforma, é a presença de Deus em nós que nos transforma. É o Espírito de Deus, é a consciência de quem Deus é a nuvem de glória da presença. Quem já entrou no Santo dos Santos, né? Não sabe viver em outro lugar. É isso, é isso. A gente tem que parar de ser simpatizante da fé. Simpatizantes da fé não vivem transformação, não vivem promessa. A promessa é para a igreja de Cristo, é para os filhos de Deus, é para aqueles que entendem que a herança já está disponível. Se Deus já deixou a herança disponível, isso aqui é herança. Se você tem uma herança para receber, você precisa fazer alguma coisa? Se você tem uma herança para receber, você precisa fazer alguma coisa? Uhum. Você só precisa se posicionar como filho, né? E aí, como filho que você é, você vai lá e pega a tua herança. Se isso que é herança, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o penhor da tua salvação, penhor significa que é aquilo que te dá o direito
Você precisa buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai te trazer a convicção de quem você é nele. E aí você vai estar bem posicionada para receber de Deus aquilo que você tem direito. Aquilo que você tem direito. É necessário que você se arrependa diariamente, diariamente, e que você seja cheia do vinho, do azeite. Eu queria, antes da gente encerrar, ontem eu ouvi e eu li esses salmos, e eu falei, uau, quão cheio da verdade, quão cheio da palavra, é a palavra. Salmo 139, eu queria que você lesse comigo. Salmo 139. Abra sua Bíblia. Se você não está com ela, não tem problema, né? Mas se você tem a sua Bíblia perto de você, pega ela, abra ela juntamente comigo. Vamos ler a palavra. Salmo 139, verso 1, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quão profundo é esse salmo? Ele já te conhecia quando você ainda era uma substância informe.
Você não tinha forma ainda e ele já te amava. Ele já te escolheu. Esse último trecho fala assim, ó: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Verso 21 e 22. E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Toda situação que chega até você, lembra da prensa da árvore da oliveira, que é uma prensa, e toda prensa faz o quê? Faz com que o que está dentro saia. Se você tem azeite, você vai sair azeite de você. Então, todas as situações que chegam na tua vida para prensar você, é porque Deus quer saber o que tem dentro. Se você aborrece aqueles que te aborrecem, ou se você é daquelas pessoas que concordam com tudo, que aceitam tudo, que aceitam os movimentos da modernidade, que estão compactuando com tudo, tem nada a ver? Tem nada a ver? Não está posicionada? Ou tem tudo a ver? Buscar um posicionamento em Deus. O que que Deus está vendo, né? Quando você tem aborrecido o Senhor, você teme ao Senhor, você, lá Provérbios 8:13, a palavra de Deus diz para temermos ao Senhor. Provérbios 8:13, Provérbios 8:13 diz: você teme ao Senhor? O que que é temer ao Senhor? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço. O que que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é cumprir Provérbios 8:13. Aborrecer o mal, ser intolerante com o mal, com a soberba, com a arrogância, com o mau caminho, com a boca perversa. Isso é temer. Você tem consagrado diariamente os dias ao Senhor? Você tem consagrado a sua vida ao Senhor? Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me. Deixa Deus fazer a prensa, o que sai de dentro. Palavras de fé, palavras de confiança, palavras que geram vida, palavras que vão trazer vida ao vale de ossos secos. Minha vida, qual área da minha vida que está em crise? E o que eu tenho declarado nessa área da minha vida? Eu declaro prosperidade, eu declaro fé o que eu tenho declarado, com ousadia. Qual a fé que sai da minha boca? Qual a palavra que sai da minha boca em relação às áreas da minha vida? Eu estou doente, eu declaro doença? Eu declaro morte ou eu declaro vida? O Senhor levou sobre si todas as minhas dores e enfermidade. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e ele levou sobre si todas as minhas dores. Eu tenho saúde plena, eu tenho vida plena, nenhum mal chegará à minha tenda. O que que você declara sobre sua vida? Eu tomo posse das heranças do Senhor? Eu tomo posse da minha herança? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Eu e a minha casa viveremos as promessas de Deus? O que que você declara? Não, eu estou doente. Nossa, eu estou muito mal. Não, eu e a minha casa. Eu tenho vida, a vida de Deus flui em mim. Eu tenho a vida do próprio Deus em mim. Eu sou curada, eu sou lavada pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é precioso demais. Ele foi derramado na cruz do Calvário para que eu tivesse vida e vida em abundância. O que que você declara com fé? Se não tem como declarar a vida, se você não conhece a própria vida, se você não é cheio da vida de Deus, cheia da vida de Deus.
Você conhece as promessas? Você conhece a herança que você tem? O que você tem declarado em relação ao teu trabalho, ao teu negócio, à tua casa, à tua vida, às tuas finanças? Viva por princípio e você viverá a promessa. Honre, honre as pessoas, honre a sua vida, honre a sua casa, honre a sua família, honre seus filhos. Ensina o teu filho no caminho, no caminho, não é o caminho, no caminho. O seu filho, os seus filhos, eles vão replicar, eles vão reproduzir a fé e o relacionamento e a intimidade a partir daquilo que ele vê a mãe fazendo. Que a primeira conexão de relacionamento é com mãe. Depois a mãe entrega para o pai. A partir dos 7 anos, a mãe entrega para o pai. Mas nós aprendemos lá de bebê. E se você não aprendeu, hoje você adulto está aqui aprendendo. Então ensina a partir de agora. Deixa o seu filho ver você orar, deixa o seu filho ver você chorar aos pés do Senhor, deixa o seu filho ver você adorar o Senhor, deixa ele ver. Ensina no caminho, ensina no caminho. Deixa o seu filho ver você ter uma vida de fé coerente, alinhada àquilo que você pensa, sente, diz e faz. Penso, sinto, digo e faço. Lembra que aquilo que eu faço fala mais alto do que aquilo que eu falo. Só que por isso que tem que ter alinhamento. Penso, sinto, digo e falo. O que eu falo, o que eu faço, tem que gritar muito mais alto do que aquilo que eu falo. Tem que ter coerência, tem que ter alinhamento. E uma pessoa que vive em alinhamento, ela muda a realidade dela, porque ela está andando em coerência. Ela está andando exatamente com aquilo que ela crê. Ah, por isso que as pessoas do mundo, os ímpios que não conhecem a Deus, eles mudam a realidade deles com muito mais facilidade. Eles vivem, né, lei da atração, isso, aquilo, porque eles estão em coerência. Agora, muitas das vezes o cristão não está dentro da igreja, mas ele fala uma coisa e faz outra. Já fui assim, tá? Até hoje eu fico me corrigindo. Glória a Deus pelo Espírito Santo, que nos constrange com verdade. E eu preciso ser a pessoa que reconhece isso. Não ando em coerência. E aceitar quando a pessoa lembra da atividade semana passada, envia e pede as características lá que você precisa melhorar. Coerência, oportunidade de melhorar. Não queira receber só elogio. A gente melhora com as críticas. Reconheça isso. Reconheça. Sabe? Submeta-se. Submeta-se ao fogo de Deus. Fogo é purificação. Fogo é purificação. Medita nessa palavra de hoje, no Salmo 139. Tem muita coisa para Deus falar, ministrar no seu coração. Esse salmo é poderoso demais. Medita nele. Deixa o Espírito Santo ministrar. Saia dos movimentos de agitação e entre para o lugar secreto de Deus. Seja cheia do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos move. Se não houver a presença do Espírito Santo, não tem nada. Falo, não há nada. Glória a Deus por isso. Fiquei feliz que todas as críticas não me surpreenderam. E não tem que surpreender, tá? Porque senão a gente está em negação. Se a gente está em negação, a gente não é transformado. Porque Deus não entra, gente. Deus não faz assim, ó, invade, pá, sai empurrando a porta. Se a gente está em negação, Deus está lá no lugar dele, ó, quietinho. Aí ele fala assim: eis que estou à porta e bato.
Se você ouvir, abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. E ele quer sentar à mesa e falar: e aí, por que que você tem essa dificuldade de ser transformada? Abre teu coração. Qual que é a dor que faz você permanecer se comportando exatamente assim? Fala comigo. Ele sabe, mas ele quer que você fala, porque você falar, você reconhece. E aí você abre o coração. Ai, Deus. É aquela dor lá que me fazia sentir abandonada, rejeitada. Eu tenho medo. Eu tenho medo de, às vezes, me posicionar, falar aquilo que eu acredito e a pessoa não me querer perto dela mais. Aí por isso que eu fico tolerando, aceitando tudo. Fala para Deus quais são os seus medos. Tira a idolatria do medo. Idolatra o Senhor, que é único, digno de toda a honra e toda a glória na sua vida, tá? Vamos lá fazer nosso videozinho? Alguém quer 7:11? Dá tempo? Uma pessoa? Para compartilhar e transbordar no nosso devocional de hoje? Uma? Alguém quer falar? Eu, Tá. eu vou tentar explicar contigo, só se eu já dividi um pouquinho. Os meus últimos 10 dias, assim, eu acho. Eu acho que é isso que é deserto. Me ajudem depois. Porque, assim, muita coisa eu não tive consciência, ainda não tenho, mas a sensação que eu tinha é que nem no início do nosso devocional falou, né? Que a terra ela precisa ser preparada, né, para se tornar uma terra fértil. E é como se eu sentisse assim, Deus literalmente passando arado dentro de mim. É como se a minha alma chorasse, sangrasse, só que não tinha motivo nenhum, sabe? E aí depois do retiro que eu fui esse final de semana, é como se tudo que eu tivesse construído já com Deus, a minha fé, né? Estivesse sendo questionada, colocando em xeque, assim, sabe? Como se fosse aquela batalha espiritual na mente mesmo, sabe? E hoje, e aí ontem de noite, aquele louvor que eu mandei para vocês é como se fosse uma resposta de Deus, sabe? E hoje eu me sinto assim que eu tô começando a florescer de novo, sabe? Só que muita coisa eu não tem consciência, assim, mas a sensação que eu tinha é que Deus estava mexendo em muita coisa aqui dentro, sabe? Uhum, Aí eu uhum. não sei, é isso que é deserto? Deserto parece que está tudo em silêncio, né? Como que é o deserto? Você olha para o lado, você não vê nada. Nada, você está caminhando sozinha. Era assim, e tipo, e eu sentia assim, a sensação que eu tinha assim é que tipo, eu tinha perdido a presença do Espírito Santo. E eu dizia para mim, não, eu sei que o Espírito Santo tá aqui, a sensação é minha de que eu me afastei, sabe? Mas era muito estranho e muito dolorido. Mas você se afastou? Vamos lá, olha só. Existe um processo muito importante na vida do cristão, tá? E eu até anotei ontem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: quando a gente nasce, quando a gente inicia o nosso processo de caminhada com Deus, é como se a gente nascesse bebê, né? Aí a gente precisa de todo o cuidado, e aí a gente fica muito emocionado na fé, sabe? Aquela coisa, nossa, isso é novo, isso é novo, isso é gostoso. É aquela sensação de alegria. Nossa, os nossos sentidos ficam muito aguçados. Isso é bom demais, isso é gostoso, né? Todo mundo adora essa sensação. Só que o seguinte, isso é fase, isso é fase. E aí, Cleusa, o que me veio agora, não é deserto, é amadurecimento. Não é deserto, é amadurecimento. Fernando de errado. O processo de você amadurecer vai fazer com que você
nem tudo seja emocionada. Você vai começar a ficar um pouco mais séria. Por quê? A criança é emotiva com tudo. A criança ela é emotiva com tudo. Agora, quando você já está amadurecendo, você começa a ser um pouco mais racional, mais observadora, mais questionadora. Será que isso realmente faz sentido? Será que essa é a maneira certa? Será que agora eu devo. Por isso, assim, ó, comecei a questionar minha fé. Será que é questionar sua fé? Ou você começou a perceber maturidade na sua fé? Tem coisas que não fazem mais tanto sentido e não te movem mais. Não é por aqui. Não, espera aí. Eu preciso ser um pouco mais firme, um pouco mais responsável, um pouco mais sensata, ter um pouco mais de discernimento em relação a tal coisa. Então, é maturidade. Existem, é assim, ó, Deus nos faz conhecer as promessas enquanto ainda somos bebês na fé. Mas nós só acessamos promessas quando nos tornamos madura. Então, a maturidade faz com que a gente seja um pouco mais séria. A gente não fica assim, aquela coisa assim, ai, nossa, isso é tudo muito legal, igual o movimento. Você não se conecta com todo o movimento mais. Você olha e você fala, não faz mais sentido. Isso não faz mais sentido. Eu estou num outro nível de maturidade. Você fica, é, eu acho que é exatamente essa palavra. As crianças, elas ficam emocionadas com qualquer coisa. O adulto, não. Ele sabe que não é qualquer coisa. Já mudou o nível. Já mudou o nível de relacionamento. Agora você quer coisas mais profundas, mais sérias, mais enraizadas, mais. é, Deus, vamos sentar aqui agora, conversa de adulto. É igual você assim, ó, agora eu quero conversa de adulto. Eu quero. Pode me confrontar que eu não vou ficar doída. Igual, aceito as críticas. Pode vir. Agora, a criança não. Falou isso de mim. Então, não vejo você. Não vejo que você foi levado para um deserto. É claro que deserto é lugar de crescimento, né? Mas não vejo o deserto, eu vejo o amadurecimento, como eu tenho acompanhado você, né? Nessa caminhada cristã, eu vejo você enraizada. Agora, não é todo vento que passa que eu tô, ai, que legal. Não, não é isso. Então, a maturidade que está chegando para você está te convidando a você ficar assim, o que está acontecendo? Peraí, Deus, será que fiz alguma coisa errada e não estou tendo a tua presença? Sabe? Parece que a tua presença não está aqui. Não, tá. Tá. De uma outra forma agora. Você não precisa sentir. Por quê? Você sabe que Deus está em você. Ele está com você. Você vai perguntar e você vai ouvir. Você está conectada. Não há aquela coisa de, ai, eu não estou sentindo o arrepio. Nem sempre a gente vai sentir, você não precisa sentir. Ele se faz presente 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias, 66 dias. Ele está o tempo inteiro com você. É claro que é gostoso a gente ir lá para aquele lugar, a nuvem de glória descer, a gente se arrepiar, tremer, não conseguir chorar. Ai, Deus, obrigado pela sua presença. A tua presença me basta. Eu sei que você está aqui, sabe? Então a gente não precisa ser guiado pelos sentimentos. Você amadurece quando isso não te conecta mais. Assim, não é aquilo que faz sentido. Porque na agitação a gente não tem clareza das coisas. Nas emoções a gente não consegue ter discernimento das coisas. E agora é o nível do discernimento, da clareza e da direção, para Deus te falar assim, ó, é por esse caminho, e não porque você está emocionado. Entende? É sempre é uma nova fase. E essa nova fase, às vezes, nos assusta. O que está acontecendo? É uma nova fase, nova responsabilidade. Porque, assim, para você cumprir propósito, você passou por um processo. Agora, uma fase. Cumprir propósito vai requerer de você nova postura, novo posicionamento. Sabe aquela coisa assim? Eu não me emociono com tudo mais, porque eu sei que Deus está aqui, está no controle, está tudo certo. Então, quando as pessoas chegarem emocionadas, você vai estar equilibrado.
vai ter uma nova palavra, uma outra mulher sensata. É uma nova virtude que foi desenvolvida. Então, o que eu vejo em você, com muita clareza, é um novo nível de maturidade. E acostume-se, só que acostumar-se cheia do Espírito Santo, dependendo de ser cheia do Espírito Santo, e não na força do seu braço, sabe? Não, tô pronta. Não, não, a gente nunca está 100% pronta. É uma nova fase só. Só uma fase de amadurecimento. Deixou de ser aquela criança, aquele bebê na fé, que tinha medo de tudo. Não, você não, já viveu muita coisa. Agora é cheia mesmo, tá? Alguém quer contribuir? Tem alguma outra percepção? Fez sentido? Ai, que bom. Glória a Deus por isso, que a gente cresça, cresça espiritualmente. Deixe de ser bebê na fé para crescer na presença do Senhor, tá? Que é o que Deus busca. Afinal de contas, né? Nós só viveremos promessas. Só viveremos promessas quando estivermos maduros na fé, tá? Deus libera promessa para meninos, mas só homens, né, prontos, maduros, é que tomam posse de suas promessas. E glória a Deus por isso, que a gente continue crescendo no conhecimento, em estatura e profundidade, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Quem vai fazer print, quem vai postar, deixa eu botar aqui. Sorriam, foto. Nosso print. Amanhã a gente se vê em nome de Jesus. Tenha um excelente dia, uma excelente quinta-feira. Beijo, beijo.